poder cultuar ao nosso Deus em mais um domingo aqui junto com os meus irmãos e as minhas irmãs. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleudair Godoy, eu sou pastor de adolescentes aqui na nossa igreja e também sou coordenador da área de educação religiosa. Eu queria saber se há alguém que está nos visitando hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Tem alguém aqui nessa condição em que nós pudéssemos então dar um abraço? Não, né? Também quero saber se durante essa semana você completou aniversário, casamento, batismo, de nascimento. Se você tem algo então a agradecer a Deus por uma dessas razões e queira vir aqui à frente para que nós possamos orar com você. Não temos ninguém essa semana, né? Mas temos certamente muitas coisas a agradecer ao nosso Deus, né? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou orar então, começando assim o nosso culto, e logo depois nós vamos assistir então o nosso informativo semanal, o Em Dia, oportunidade em que nós vamos ter de ficar então informados daquilo que acontecerá e de algumas que já aconteceram na nossa igreja. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Louvado seja o seu nome, Pai. Estamos aqui nesta noite para cultuar, para prestar um culto ao Senhor, porque nós temos a certeza de que só o Senhor é digno de recebê-lo, Pai. Que nessa noite a nossa honra possa ser oferecida ao Senhor, Pai, em reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Por isso nós te damos graças e louvamos o teu nome continuamente. Essa é minha oração no nome de Jesus. Amém. Nesta segunda-feira, o Celebrando a Recuperação contará com a participação da doutora Irene Cunha. O encontro começa às 19 horas no Salão Allen e a partir das 19h30 no Santuário. Venha participar! Quando o Messias vier, Roma não será nada! Até lá. O Nazareno disse que ele ressuscitaria em 3 dias. Não haverá paz e ordem se for verdade. Não haverá outros deuses. Bate-o. A tumba está lacrada. Guarde-a com a vida. Pilatos mandou chamar. O corpo desapareceu. A tumba está vazia. Esses discípulos, onde esconderam o corpo? O que assusta você? Estar errado. Apostar a eternidade nisso. Ressurreição. Só aqui nas Terças Inspiradas. Sempre às 19h30. Começou hoje uma nova classe de discipulado baseado no livro Eclésia, a Igreja como ela pode ser, de autoria do pastor Israel Belo de Azevedo. A classe começa às 8 horas no gabinete pastoral. Os interessados procurem o pastor José Maurício. O projeto cultural Alma Tijucana da Igreja Batista Itacuruçá e o Conservatório Brasileiro de Música apresentam Cine in Concert com o coro Wesley Banos no dia 20 de outubro às 19 horas em nossa igreja, sob a regência do irmão Carlos Sarria. Nosso retiro será na linda cidade de Nova Friburgo, a Suíça brasileira. Serão dias edificantes para refletir sobre a nossa vida espiritual através das mensagens do nosso pastor Israel Belo. Faça logo a sua inscrição, vagas limitadas.
Dia 24 de novembro, às 15 horas, acontecerá em nossa igreja a Estação das Artes, promovido pelo Ministério Pedras Vivas. Serão realizadas apresentações literárias como poesia, conto e prosa, apresentações musicais e exposições fotográficas e de pinturas. Faça sua inscrição a partir do próximo domingo. Lembre-se, talento não tem idade. Participe! E o projeto ITA Amazônia está chegando e você pode contribuir de diversas maneiras. Uma delas é comprando um dos produtos personalizados. São chinelos, canecas, azulejos, squeezes e camisetas que poderão ser adquiridas. Para mais informações, procure o pastor Alcemir Mota. Outras informações você encontra no boletim da igreja ou em nosso site itacuruca.org.br. Traga um amigo e não deixe de participar. Boa noite, irmãos. Hoje estamos com a banda da UAI aqui, com a Júlia, Ada, Moisés, o pessoal da banda, e vamos louvar ao Senhor. Mas antes, vamos fazer o recitativo bíblico. Salmo 34, 1, 1 Samuel 2, 2 e Deuteronômios 10, 21. Diz o seguinte: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus. Essa última frase de Deuteronômios 10, 21, seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus. Moisés fez um apelo ao povo que estava chegando à terra prometida. Ele fez um apelo ao povo louvar a Deus e lembrar desse Deus, e que nós possamos nessa noite, com o nosso coração aberto, nossos corações abertos, louvar ao Senhor. Vamos louvar com a música Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Os irmãos a ficarem de pé para louvar com a gente. Esperança viva.
cantar juntos. Meu Jesus, Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, meu Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, meu Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são Boa noite, irmãos. Vocês podem se sentar. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. O Salmo 116, versículo 12, diz assim: Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor.
Lá no Salmo 1, diz que felizes são os que meditam na palavra dia e noite, né? E assim, eu tenho alguns versículos que acho que são dignos da gente escrever, deixar lá no espelho, na geladeira. E um deles é o de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, do 16 ao 18. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Em tudo nós temos que dar graças a Deus, e às vezes nós temos experiências que precisam ser compartilhadas. Quero chamar então a Adélia para que ela possa compartilhar uma das experiências que ela viveu, para que a gente possa se alegrar, ser agradecido e orar por você também. Obrigada. Boa noite. No final de julho, eu vim aqui para compartilhar com os irmãos uma viagem que eu ia fazer e pedir a oração. E aí eu pedi ao pastor Israel que eu viesse aqui agradecer, né, a vocês, a igreja, todos que estiveram orando, porque de fato Deus ouviu as orações. A viagem foi uma bênção, tá? Foi uma viagem, músicos em missões, não sei se eles vão conseguir, pronto, esse aí é o grupo. Foi uma viagem que nós fizemos à Colômbia e ao Panamá. É um grupo de músicos, né? A maior parte deles é regente, é dirigente de coro e de ministro de música das igrejas. Então, vocês vão vendo as fotos enquanto eu vou comentar algumas questões. A primeira é a grande diferença que faz para a nossa intercessão. Quando a gente vai ao campo e conhece as pessoas, agora eu estou orando por esses jovens são os radicais, o Gabriel, a Daça, a Sara, a Yuri, a Carmen. Agora eu não estou mais orando pelos radicais, eu estou orando por aquelas pessoas que eu conheci e que eu passei a admirar grandemente o trabalho deles. O PARE é um projeto de apoio para a recuperação de moradores de rua que são dependentes de drogas. E eles têm internação nesse local chamado PARE, que é sustentado pela Junta de Missões Mundiais. E nós fizemos esse trabalho, esse mutirão que vocês estão vendo aí, que foi de corte de cabelo, um dia da beleza da moradora de rua, e também para os moradores, barba, cabelo e tal. Além disso, a gente foi levar uma palavra. E eu também agora passo a interceder pelo trabalho e por pessoas específicas. Eu tive uma experiência de atender, porque eu fiquei na parte de fazer os curativos dos moradores de rua que estavam com problema de pele e tal. E um deles, o Edson, que eu tenho orado por ele é dependente de álcool, do tipo que toma garrafa de álcool. Ele não toma cachaça, ele toma garrafa de álcool. E ele estava cheio de feridas porque ele teve uma briga de punhal com um companheiro da rua. E aí eu hoje estou orando pelo Edson, para que Deus livre ele desse vício. Ele me disse: eu consegui me livrar da maconha, da cocaína, da cola. Eles cheiram muita cola, mas o álcool eu não consigo me livrar dele. Então ele perdeu a esposa, os 2 filhos que foram embora, né, não aguentaram essa barra. Também pelo Diego. O Diego, quando eu fui conversar com ele para tentar traduzir o meu portunhol, ajudava melhor do que outras pessoas que não sabiam falar. E eles, na hora que eu fui conversar com ele, eu dei um abraço nele, ele falou assim: ninguém nunca demonstrou carinho para mim. E eu não tenho família. Eu falei: nós somos a sua família. Ele começou a chorar. E aí eu falei: se você quer sair dessa vida? Ele falou: eu quero. Aí eu chamei um dos radicais para conversar com ele, porque tem toda uma programação, eles fazem discipulado, enfim. Então, além desse trabalho, vocês viram aí outras imagens. Essa aí foi quando a gente foi cantar no shopping. Nós cantamos no ônibus, no shopping, no metrô, em tudo quanto foi lugar. Nós fizemos também um congresso de música, que esse aí na igreja. Esse aí foi já no Panamá, mas na Colômbia a gente fez um congresso de música e a gente pôde
mobilizar uma grande quantidade de pessoas para serem capacitados em instrumentos, na adoração em geral. Depois, lá no Panamá, a gente também fez outro congresso. Nós fomos recebidos pelo pastor Urenha e a sua esposa, Dona Alma, que estava ali também. São encantadores mesmo e foram super receptivos a nós. Nós participamos nessa igreja aí que tem bilíngue, né? Tem culto em inglês e espanhol, de afro-hispanos, alguma coisa assim. E tivemos também participação na igreja e também cantamos na praça onde o Pablo Escobar fez o bairro dele lá. Então, gente, foi uma experiência riquíssima. O povo da Colômbia, eu não imaginava que a Colômbia fosse tão acolhedora, um país tão lindo. E a grande diferença mesmo é essa aproximação que a gente tem com o campo missionário, né? Então, a gente faz um pouquinho de missões assim nessa viagem de 2 a 14, mas passa o resto da vida com esse contato, né? E a gente agora com a mídia, com as mídias, né? Com o WhatsApp, isso aqui, a gente vive sabendo notícias, mandando notícias e com vontade de rever o pessoal, tá? Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez aos irmãos, as orações e compartilhar. Pode ficar aqui que a gente vai orar por você. Vou então chamar o Cadu e o Henrique para ficarem com as salvas. Uma vez eu li um livro chamado Fábrica de Missionários. Aqui é a nossa fábrica. Alguns saem, outros ficam, né? A gente faz um intercâmbio, alterna quem vai, quem fica. Mas todos nós somos parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, enquanto a banda toca essa música, sentado mesmo como estamos, você pode trazer seu dízimo, sua oferta, como gratidão, como compromisso com Deus. E depois nós vamos orar. Autor da salvação, Jesus, amor.
nosso Deus. Nós somos gratos a Ti por tantos benefícios que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pelos Teus filhos, Senhor, que estão comprometidos a viver aqui perto, longe, experiências que nos alegram, que nos fortalecem, Senhor, e que ajudam a expandir o Teu reino, Pai. Obrigada por esses dízimos e essas ofertas, Senhor, que sejam usados conforme a Tua vontade. Obrigada pela vida da Adélia, porque o Senhor deu essa experiência a ela, e que mais e mais o Senhor possa fazer na vida dela e através dela, Senhor. E que nós, como igreja, possamos sempre compartilhar nossas experiências e animarmos uns aos outros, para que a cada dia a gente possa desfrutar mais do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem levar as salvas. Esse mesmo Deus que tem poder para salvar, que move as montanhas, Ele está conosco o tempo todo. Desde o momento que a gente acorda até o nosso deitar, a cada respirar, Ele está cuidando de nós. A Bíblia no Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho certo. Então, neste momento, nós somos convidados a refletir, a olhar para nós mesmos. O que Deus tem feito nas nossas vidas, o quanto nós temos a agradecer. O quão inquieto está o meu coração neste momento, o quão inquieto está o seu coração. Nós estaremos cantando Sonda-me. E vamos realmente separar este momento para pedir que Deus esteja sondando os nossos corações, esteja sondando as nossas vidas. E se há algo em nós que precisa ser mudado, que essa seja a nossa oração. Se há em nós algo que precisa ser transformado, moldado, assim como o oleiro modela o vaso de barro, que nós possamos neste momento pedir para que Deus esteja nos moldando, sondando os nossos corações. E se o seu coração está inquieto, está triste, amargurado, cansado, esse também é o momento. Coloque-se na presença de Deus, porque Ele tem poder para salvar. Ele sonda as nossas vidas e Ele transforma. Ele tem o bálsamo para a sua dor. Então, enquanto a gente canta, se você tem algum pedido especial para colocar na presença de Deus, aproveita esse momento que nós viemos aqui para adorar e vamos pedir para que Ele sonde os nossos corações. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, nosso Pai, usa, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai. Mas primeiro sonda os nossos corações, Deus. Sonda os nossos corações e mostre-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que os nossos corações aprendam a cada dia a confiar no Senhor. Que os nossos corações aprendam a descansar no Senhor, na Tua promessa para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, se há alguém aqui nesta noite com o coração cansado, abatido, amargurado, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja, Deus, cuidando. Nós queremos colocar nas Tuas mãos, na Tua presença, tudo aquilo que nos incomoda, Pai, e confiar, entregar e confiar que o Senhor tem a solução, ó Pai, conforme a Tua vontade. Dê-nos, ó Pai, a cada dia o entendimento do Seu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. E continue recebendo este culto, que é unicamente para o Senhor, que é unicamente para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes da mensagem que estava prevista para ser uma, mas será outra. Será que eu pregaria no culto 1 e eu não preguei? Vou pregar então agora sobre esse tema. Antes eu quero dizer só uma palavra em função de algo que tem ocorrido conosco. Nós, como igreja, isso inclui a cada um de nós, independentemente dos papéis que desenvolvamos na igreja, temos que pensar a nossa igreja não apenas para o domingo que vem, para o qual faltam 7 dias. Nós temos que pensar a igreja para os próximos
7 anos, para os próximos 20 anos. Às vezes nós perdemos essa dimensão e pensamos na igreja só no domingo de hoje, como eu disse, no máximo até o próximo domingo. Mas nunca podemos perder de vista que sempre temos que pensar a igreja numa dimensão de toda a sua história, da geração que vem depois. Eu hoje mencionei rapidamente no culto anterior, quando nós cantamos os hinos prediletos, que nem foram os hinos do cantor cristão, a maioria foi do inário para o culto cristão, nem foram os hinos do século XVIII, foram praticamente do final do século XIX, século XX, até bem recentemente. E quando eu estudava a história dos hinos, que são, cada um tem uma história muito bonita, me veio à mente algo que eu vou dizer agora, que é mais ou menos evidente. Os irmãos sabem que a partir de uma certa época na história do Ocidente, tem havido um processo que se chama tecnicamente de desconstrução. Família desconstruída. Não é mais um conceito como era antigamente. Fé desconstruída, ao ponto de se rejeitar a ideia de que exista uma religião verdadeira. Isso é inaceitável. Não é só a religião, mas qualquer uma ideia que seja algo que nós possamos aceitar como soberana, suprema nas nossas vidas. E o que foi colocado? Essa é a grande pergunta. Foi colocado o nada. Por isso eu gosto muito daquela expressão de Judas, quando ele diz que a fé, uma vez entregue aos santos. Penso que essa imagem se assemelha àquela corrida de bastão. Fique tranquilo que não vou correr aqui. Em que então depois de fazer o seu trecho, com o bastão na mão, que não pode cair durante a sua caminhada, e não pode cair quando ele passa para o outro, senão é desclassificado. Então, esse revezamento dos bastões, cada um passa ao outro até chegar ao final. A fé, uma vez entregue aos santos, é a fé que nós, na nossa vez, na nossa geração, na nossa família, na nossa igreja, carregamos, ela nos foi entregue, e nós passamos à próxima geração. Acontece que esta próxima geração aprende em todos os meios que essa fé que está vindo com o corredor anterior do revezamento não vale mais a pena, não é mais verdadeira, não faz mais sentido, não é mais a nossa fé. Como é que esse aqui vai carregar o bastão? Ele só carregará o bastão se ele acreditar que essa fé que foi entregue a ele é. Esse é o nosso grande desafio. Essa desconstrução muitas vezes é facilitada, porque esses que carregam o bastão, na sua vez, no seu turno, não carregam bem, isto é, não tem uma vida digna da sua fé, e o outro olha e diz: eu não quero essa fé, eu não vou carregar isso. Então nós, pensando aqui em nossa igreja, eu e você e eu, temos uma responsabilidade de pegar esse bastão e passar à próxima geração.
Geração que está aqui com a gente, mais novo que a gente, todos somos parte dessa geração, mas além disso, temos que pensar naquela geração que ainda vem, que às vezes, nos aspectos formais, não são iguais às nossas formas. Quando estudava a história dos hinos, então, claramente deu para ver que os séculos, porque o mundo mudava em séculos, depois em décadas, e agora em meses, é a vertigem da velocidade. Pude ver então que essas marcas tinham as suas características, mas sobretudo tinham essa noção do seu sentimento e de sua responsabilidade. Não era uma fé só de cada um, mas era uma fé que, sendo de cada um, ele queria que os outros também recebessem essa mesma fé. Essa é a nossa responsabilidade. O que eu estou dizendo é, nós cremos, espero que você creia, que a nossa fé, aqui entendida como sistema, o cristianismo de Jesus Cristo, o discipulado, o seguimento a Jesus Cristo, é algo que realmente vale a pena, porque nos salva, nos educa, nos transforma e, sobretudo, dá sentido à nossa existência. Nós precisamos passar essa fé, nesse sentido entendida, para a próxima geração. Isso inclui, em nossa igreja, mais gente envolvida nela, mais gente que dedica os seus recursos pessoais, sejam eles intelectuais. A grande batalha da fé é uma batalha intelectual, para mostrar aos outros que esta fé é legítima, intelectualmente falando. Não é desprezível, não é uma coisa para ignorantes. Claro que isso não é toda a nossa responsabilidade, mas é também uma responsabilidade. Pessoas que estudem com afinco a história dessa fé, a inteligência dessa fé, a razão dessa fé, e organizam e apresentam e comunicam aos próximos de maneira que possam entender. Inclui a disposição dos nossos recursos financeiros para que muitas pessoas possam se dedicar a isso. Inclui ampliar os seus espaços. Nós estamos aqui nesse templo há perto de 60 anos. Os espaços do culto, resolvemos a dificuldade distribuindo-o em 4 cultos. Hoje totalmente atípico, não é? Por razões óbvias. Mas há outras coisas que nós queremos fazer e não podemos fazer, porque não temos espaço. Então, fizemos um projeto para um novo templo. E eu queria que você orasse por isso, porque não anda na prefeitura. O projeto anterior chegou a ficar 8 meses no mesmo lugar em que foi deixado. E a cada vez que se ia lá, ele estava amarelecendo no mesmo lugar. Agora, refeito depois das exigências da prefeitura, foi colocado no lugar. Já tem uns 2 meses, está no mesmo lugar. Então eu quero pedir a você que ore a esse respeito, para que, como nós oramos, nós sempre pedimos que Deus consolide a obra de nossas mãos. É Ele que faz que aquilo que nós executemos prospere. E se Ele não quer que nós façamos, que Ele frustre os nossos planos. Mas se Ele quer que nós façamos,
que Ele dê celeridade aos nossos planos. Quero que você ore a Deus, que Ele nos ajude, que se for realmente da vontade dEle, que nós comecemos daqui a algum tempo a construir um novo espaço para cultuarmos juntos, não 2 cultos de manhã, 2 cultos à noite, mas um só de manhã, um só à noite, com espaço para a escola bíblica, com espaço para os adolescentes, com espaço adequado para as crianças, com espaço para os nossos projetos sociais como reforço escolar. Que Ele então acelere, dentro da lei, dos limites legais, morais, o processo, para que Ele possa andar e nós possamos então começar. Quero lhe pedir que ore nesse sentido. Então, eu quero lhe convidar a lermos agora então o texto da palavra de Deus que está em Daniel. E eu quero tão somente ler esse capítulo 1 de Daniel. Ali está o texto, nós podemos também acompanhar, mas eu lerei bem vagarosamente, fazendo adendos para que nós entendamos bem o texto. Daniel capítulo 1. Você que está em casa, então, pode abrir a sua Bíblia, não importa a sua versão, eu vou ler na Nova Almeida atualizada de 2017. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, isto é, no ano 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, isso então aconteceu no mesmo ano em que ele derrotou na batalha de Carquemish o poderoso faraó egípcio. Então, com essa vitória, se tornou mais poderoso rei do mundo de então, Nabucodonosor. Ele também veio a Jerusalém, pequeno estado, pequeno governo. Jerusalém era a capital de Judá. Todos nós sabemos aqui que o reino de Israel, assim chamado, era formado por 2. Houve uma divisão depois que Salomão deixou de ser o rei. Nessa divisão ficou o reino do sul, Judá e Benjamim, capital Jerusalém, na região centro-sul de Israel. E a outra parte ficou chamada de reino do norte ou Israel, do centro para cima, a Galileia inclusive. Isso gera muita confusão na nossa leitura, porque tudo é Israel. Mas às vezes quando fala Israel é o norte, e às vezes quando fala Israel é o que sobrou de Israel, que é Judá. Por isso, na nossa jornada de leitura da Bíblia, vamos começar a nova em janeiro, dia 1º, se Deus quiser. Já na outra também fizemos isto, nós separamos a história do reino de Israel e a história do reino de Judá. Nesse momento aqui, a história do reino de Israel já terminou. Os israelitas já foram para o exílio, ficaram os judeus ou judaítas no reino do sul, de Judá. E agora também esse reino se desfaz. É essa história que estamos lendo. E a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele, Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Alguns desses utensílios vinham do templo do tabernáculo no deserto. Imagine a humilhação que isso significou, a perda desses utensílios, que foram não só levados para a Babilônia, mas lá profanados, porque usados em homenagem a outros deuses. O Senhor entregou nas mãos dele, isto é uma guerra, é política, mas Deus é o Senhor. No presente, a gente não consegue ver a ação de Deus na história.
Quando olhamos para trás, é o caso aqui do autor e nosso, nós percebemos a mão de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, que é um outro nome para a Babilônia, para o templo do seu Deus, objetos dedicados ao Deus único, agora servindo no templo ao Deus Marduk ou Merodach, o Deus dos babilônios. Lemos isso em Jeremias 50, verso 2. E os pôs na casa do tesouro, isto é, na despensa, no lugar bem guardado do seu Deus, o Deus Marduk ou Merodach. Depois, verso 3, o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Eunucos eram servos confidenciais, podemos dizer, do serviço interno, íntimo e secreto do palácio, homens que tinham segredos muito bem guardados, homens que controlavam o palácio, que controlavam o harém palaciano. O rei disse a esse Aspenaz, chefe dos eunucos, como dizer hoje, chefe do seu ministério, chefe da sua casa civil, na linguagem de hoje, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, isto é, da família real, isto é, da família de Joaquim, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, isto é, bonitos, que passavam no concurso de beleza masculina, sábios, instruídos, versados no conhecimento e fossem competentes para servir no palácio real. O Nabucodonosor tinha um bom gosto e sabia o que queria. Família real, nobres, sem defeito físico, bonitos, sábios, instruídos, versados no conhecimento e competentes. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Não fala a língua dos babilônios, fala dos caldeus, isto é, a língua da elite do país. Não a língua do povo, mas da elite, dos sacerdotes, daqueles que tinham conhecimento e então colocavam esse conhecimento ao serviço do império. O rei Nabucodonosor determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. O curso superior não era 6 anos como na medicina, 4 anos como em outros cursos, mas era algo como um politécnico, um pós-médio, 2 anos e 8 meses, 3 anos. Já naquela época, não é novidade isso, 3 anos a formação deles. E ao final desse período, passariam a servir o rei. Tinham que estudar, tinham que ser preparados, já eram bons, já eram os melhores, mas sendo os melhores, tinham ainda que passar por um período de aprendizagem, de capacitação. Então começa a nossa história, versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá, a mesma que juntamente com a de Benjamim formava o chamado Israel do Sul, ou Reino do Sul, ou simplesmente Judá. O chefe dos eunucos, isto é, Aspenaz, lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abed-nego. Por que trocou os nomes? Essa era uma prática antiga
não só na Babilônia, mas em todo o mundo da antiguidade. Toda vez que um estrangeiro assumia algum cargo ou estava recebendo a cidadania nesse novo país, também o seu nome era trocado, para dizer: olha, o que você era antes morreu, agora você é novo, agora você é Babilônia, agora você é da nossa equipe, você é dos nossos, seu nome agora mudou, não é mais aquele nome. Verso 8. Então a nossa história continua. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel decidiu não se alimentar das comidas riquíssimas, caríssimas, bem preparadas, servidas também para o rei e para todo o seu time. Porque entre essas iguarias estavam carnes que eram proibidas aos judeus pela forma com que eram mortos esses animais. Como vocês sabem, até hoje, um animal, para ser aprovado pelos rabinos e ser a sua carne considerada própria para o consumo, kosher ou kasher ou kasher, demanda uma série de cuidados não só de higiene, mas também de cuidado com o animal, para que ele não sofra muito. Além disso, havia carnes proibidas naturalmente, aqueles corpos que tinham fendas, por isso o porco não era admitido a um israelita comer, mas certamente na mesa de Nabucodonosor estavam esses alimentos proibidos a um judeu, e Daniel decidiu com seus amigos que não comeriam aqueles alimentos. Tudo de bom era aquela comida. O sonho de qualquer pessoa do mundo comer a mesma comida que o Nabucodonosor. Daniel disse que não comeria e nem beberia o vinho, porque esse vinho era dedicado aos deuses babilônicos. Por isso, Daniel pedia ao chefe dos eunucos, isto é, Aspenaz, que lhe permitisse não se contaminar. E Deus, verso 9, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Daniel podia fazer a sua parte, mas receber misericórdia e compreensão não era parte dele, era parte de Deus, e Deus lhe concedeu. Porém o chefe dos eunucos, preocupado, disse a Daniel: Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei. Eu tenho medo porque o rei Nabucodonosor determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, que estão aqui na mesma faculdade de 3 anos, se preparando para servir ao império, o que vai acontecer? Se isso vier a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro. Deve ter falado Aspenaz: deixa eu resolver isso, deixa eu falar com o cozinheiro, ele que prepara a comida. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, chefe, faça uma experiência com esse seu servo durante 10 dias, dê-nos legumes. E aqui, irmãos, não se trata de uma defesa do estilo vegano ou vegetariano de ser, não é isso que está em questão aqui. O que Daniel não queria era comer as carnes proibidas, porque dedicadas aos ídolos, ou porque tendo
na sua origem, elementos proibidos a um judeu, nem o vinho dedicado também aos deuses. Era isso que estava em questão. Por isso recusou aqueles alimentos. Depois, você compara a nossa aparência. Compara a nossa aparência com a dos jovens que comem nas finas iguarias do rei, do cardápio da mesa do rei. E dependendo do que o senhor enxergar, o senhor vai decidir o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro concordou e fez experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens, Daniel e seus outros 3 amigos, era melhor comendo legume. E estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. 17. De novo, Deus em ação. A esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, diferentemente dos outros 3, deu também a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos, que os capítulos seguintes demonstram. Ao final de determinado tempo, determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos, porque estavam esses e os demais, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, estavam gordinhos, se pudéssemos dizer assim, ou melhor, saudáveis, bonitos, né? Risonhos, fortes. Passaram então a servir o rei. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, prova final, né? Prova oral da OAB, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O verso 21 diz que Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Quem era o rei de quem estávamos falando? Nabucodonosor, que terminou o seu período. O livro de Daniel conta, assumiu um outro rei, o rei Ciro. Daniel ali estava, no ano 538 a.C. A história começa no ano 605. E 70 anos depois, Daniel estava ali ainda em ação. É quando o povo de Israel recebe autorização, isto é, o povo de Judá, para voltar para Jerusalém. Essa é uma história notável. Eu ali, assim, vagarosa e interpretadamente, para que fique bem claro o que nós estamos lendo. E eu sei que cada um aqui já tirou uma lição para a sua vida. Eu quero comentar algumas destas. A primeira é que Daniel sabia quem ele era. Daniel não dependia de ser aprovado pelo rei Nabucodonosor. Daniel não dependia de ser aprovado pelos seus novos patrícios babilônicos. Daniel sabia quem ele era. Ele era filho do Deus Altíssimo. Ele era um filho de Deus.
Daniel não precisava se amoldar ao mundo novo para onde fora levado contra a sua vontade. Daniel podia continuar mantendo a sua identidade de filho de Deus. Fácil? Como não ser corrupto se todo mundo é corrupto? Como não ser imoral se todo mundo é imoral? Por exemplo, nós precisamos sempre pedir a Deus que nos dê a coragem de nos olhar no espelho e nos ver como filhos amados de Deus. Esta é a nossa identidade. Não importa o que falem sobre nós, não importa o que exigem de nós, estão sempre exigindo de nós. Em quem você votou? Você votou em quem você achou que devia votar. Você não é pior nem melhor porque não votou em quem eu votei ou votou em quem eu não votei. Mas as pessoas querem nos enquadrar. Isso leva tantas pessoas à desgraça. Há pessoas que fazem aquilo que não querem, que fazem aquilo que não gostam, que fazem aquilo que não creem para receber a aprovação dos outros e se perdem. Mas Daniel é para nós um exemplo de um homem, de um jovem, depois um senhor, um adulto, que tinha bem clara qual era a sua identidade, a de filho de Deus. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos discípulas de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. As ideologias vêm e vão, os políticos vêm e vão, os filósofos vêm e vão, as ondas ideológicas vêm e vão, mas Jesus Cristo permanece o mesmo e nós somos seguidores de Jesus Cristo. Daniel, talvez quando ele estava ainda em Jerusalém, e começaram a lhe falar das belezas da Babilônia. Lá estava uma das maravilhas da época, o chamado Jardim Suspensos da Babilônia. Um dia eu vou conhecer isso. Aí ele conhece. Quem sabe as pessoas chegavam para ele e diziam: Daniel, você está no palácio? E aí como é que é? A comida lá é isso mesmo que estão dizendo aí? Lá só os chefes são aqueles que só passam em primeiro lugar nos concursos, os masterchefs. E comendo a comida lá, rapaz, as carnes são importadas dos melhores lugares do mundo. Eu entendo pouco disso. Eu entendo de café. E o café lá, Daniel? O café lá é só daqueles cafés que custam $1.000 o quilo. É só café que vem das melhores regiões produtoras. Vem já em cápsula, aperta o botãozinho, sai um café, néctar, uma doçura, nem precisa colocar açúcar, uma delícia. Então, Daniel, e aí? Só que eu não como, não bebo café, nem como a carne dele. O que é isso, Daniel? Você está maluco? O que todo mundo quer, você não quer? Tem um preço ser discípulo de Jesus. É porque tem um preço, é que nós, algumas vezes, graças a Deus, pouco assim espero ou nunca, assim desejo, nos expomos a pagar esse preço. Eu quero dizer a você, adolescente, 12 anos, 14 anos, se você pensa que vai ser fácil você continuar cristão, quero dizer que não vai ser fácil. Já não é fácil.
e vai ser cada vez mais difícil ser cristão. Por isso Daniel mesmo pergunta que quando vier o Filho do Homem vai encontrar fé na terra. Porque cristão é aquele que no mundo onde está, torna esse mundo diferente do que ele é. Não se torna igual à ruindade desse mundo, mas o torna melhor, por ser um seguidor, uma seguidora de Jesus. Mas isso tem um preço. Jesus disse que aquele que quer segui-lo tem que renunciar a si mesmo, tem que renunciar às iguarias da mesa do rei, tem que comer só legumes, quando podia comer picanha, ou um chazinho de erva cidreira, quando poderia tomar um café importado das regiões mais prósperas do mundo. Tem um preço seguir a Jesus. E eu desejo que você continue disposto a pagar esse preço. Porque agora vem a terceira lição e última. É o verso 21. Informação aparentemente irrelevante. Daniel continuou ali, isto é, na Babilônia, no meio daquela gente toda, até o primeiro ano do reinado de Ciro, isto é, durante 70 anos. Sabe o que essa informação para mim quer dizer? É que eu não estou no controle da história, mas Deus está. Nós não estamos no controle da história, mas Deus está. E sabe por que Daniel continuou tanto tempo ali? É porque aquilo que ele fazia, ele não fazia para o rei. Verso 19 diz assim: então o rei falou com eles, e em todos, no concurso, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a servir o rei. Daniel servia o rei, mas o que ele fazia para o Senhor da história. Daniel não se deixou apertar pelas pressões circunstanciais da história, mas Daniel tinha os olhos firmados no Senhor da história. Foi por isso que ele disse: não vou me contaminar. Foi por isso que ele manteve a sua identidade como filho de Israel. O texto começa exatamente assim: quando então houve uma determinação de que fossem trazidos de Jerusalém para a Babilônia os filhos de Israel, a dizer, os filhos de Deus, aqueles jovens que seguiam fielmente a Deus, Daniel e seus amigos entre eles. Deus, eu não estou no controle da minha história. Deus está no controle da minha história. Quando nós vivemos sob essa perspectiva, nós somos homens e mulheres cheios de esperança. Mesmo que a gente ache que aquilo que estamos fazendo não vale a pena. Talvez não valha mesmo a pena na nossa perspectiva. Mas quando Daniel, 70 anos depois, olha para a sua história, que estava sob o controle de Deus, ele viu que valeu a pena. Aqui tem pessoas atuando nos mais variados campos, em casa, em escritórios, em hospitais, em universidades, os mais diferentes, em fábricas, mais diferentes lugares. Aquele trabalho ali é um trabalho através do qual você ganha o pão de cada dia, mas é também o trabalho através do qual Deus escreve na sua vida e com a sua vida uma história. É essa perspectiva
que nós precisamos para viver. Qual é a sua identidade? Seguidor, seguidora de Jesus? Ou seguidor, seguidora da última onda que está passando por aí? Amanhã será outra. Hoje é esta, amanhã é outra. Segue este ou aquele, seja cantor, político, filósofo ou teólogo. Amanhã será outro. Nós, porém, seguimos a Jesus. Jesus disse que nós não seremos tirados do mundo, mas Ele disse que nós não devemos ser contados entre os que estão no mundo, isto é, nós não devemos viver como o mundo vive. Aquilo que é sucesso para os homens, talvez não seja sucesso para Deus. E é o sucesso à luz dos olhos de Deus que nos deve motivar e interessar. Tem um preço ser cristão, tem um preço seguir a Jesus. E eu desejo e falo isso para mim mesmo, que nenhum de nós, em nenhum momento da vida, perca a visão de quem está no comando, de quem está no controle das nossas vidas. Se essa visão estiver viva em nossos corações, viveremos toda a nossa vida seguindo a Jesus. Porque na hora que perdermos essa perspectiva, nós vamos comer as carnes das finas iguarias que nos oferecem. Nós vamos achar que a nossa vida não vale a pena. Mas enquanto mantivermos a nossa visão naquele que é o autor e o Senhor da história, nós seguiremos como discípulos, seguidores de Jesus. Por isso podemos cantar que o Deus de Daniel é grande, o nosso Deus é grande. Quão grande é o meu Deus.
Receba, Senhor, então, a expressão através deste culto que a Ti prestamos, de nossa alegria de ter a Ti, Deus de Daniel, também como nosso Deus. Pedimos, Senhor, para cada um de nós uma semana em que nós possamos viver o que a Tua palavra nos ensina, que nós possamos em todos os momentos de nossa vida, como cantamos em culto anterior, receber de Ti a condução, que em cada momento nos guie o Senhor. Damos-te graças por esses nossos adolescentes, seus líderes, cada um deles, todos que nos dirigiram, nos auxiliaram na direção deste culto. Damos-te graças, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui, inclusive aqueles que nos assistem à distância. Que cada um, ao longo desta semana, receba de Ti orientação para viver. Que ao longo deste mês, cada um de nós receba de Ti orientação para votar no segundo turno. Cada um de nós receba de Ti orientação no trabalho onde está. Cada um de nós receba orientação na sua própria casa. Cada um de nós, de Ti receba orientação para continuar, cada um de nós sendo discípulo, discípula, seguidor, seguidora de Jesus. Pai, nos ajude a manter a nossa identidade de filhos e filhas amados pelo Senhor. Oramos assim em nome daquele que deu sua vida em nosso lugar, para que a nossa vida pudesse ser transbordante pela graça de Deus, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Todos digam amém. Boa semana. Fé que
eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a fé que move os altos montes. Eu não tenho